Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar em cada lar, em cada casa, em cada coração, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, muito feliz por nós estarmos aqui para podermos continuar nossa aula da Escola Bíblica. Quero te convidar, a você que puder, ficar de pé, mesmo aí na sua casa. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se você puder pegar sua caneta, seu lápis, para fazer as anotações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá em tua presença. Por este primeiro dia da semana, Pai, onde nós possamos dar as nossas primeiras horas a ti, Senhor. Continua, Pai, nos ensinando, continua nos instruindo, segundo, ó Pai, ó Deus, a revelação que há na tua palavra. Ilumina os olhos e entendimento dos nossos corações, é o que nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então domingo passado, nós não terminamos a nossa lição, vamos continuá-la hoje. O nome da nossa lição é Vencendo o Pecado, a parte 2. E o nosso texto base é o texto base de Romanos, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21, onde na aula passada nós vimos o quê? A questão de Romanos que fala do primeiro Adão, do segundo Adão. Primeiro Adão, né, Adão que Deus criou lá no Jardim do Éden, tipifica o quê? A humanidade. Segundo Adão, significa a nova humanidade em Cristo Jesus. Então, assim como o pecado de né, entrou a transgressão e a morte para todos, da mesma forma, a morte e o sacrifício de Jesus trouxe o quê? Muito mais bênção, muito mais abundância para toda a humanidade, para aqueles que creem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só recapitulando, então, nós vimos o quê? Que os nossos pecados foram perdoados. Então, no momento que recebemos Jesus e Ele entrou no nosso coração, nós nos transformamos em nova criatura. Lembrando que o nosso versículo para decorar da nossa lição, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vimos lá que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, dentro desse tópico que dos nossos pecados foram perdoados, nós temos 3 subtópicos do que o grande pecado foi vencido. Qual é esse grande pecado que foi vencido? O de nós não crermos em Cristo Jesus. Está lá em João 16, versículo 8, versículo 9, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Nós vamos entender que o grande pecado é o de não crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12, diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, pois quem não crê no Filho de Deus, ele não tem a vida eterna, está condenado, está debaixo da ira de Deus. Então, qual é o grande pecado? De não crer em Cristo Jesus. Ele veio tirar o pecado do mundo, Jesus veio tirar os pecados. Então, quando João Batista tem um encontro com Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos notar, amados, que somente em Jesus Cristo nós temos os nossos perdões, nosso perdão de pecado perdoados. Amém? Você pode procurar aí em todas as religiões. Ninguém jamais disse os seus pecados estão perdoados. Somente Jesus disse os seus pecados estão perdoados. Então, o único que tem poder para nos perdoar de todo o nosso pecado é somente Jesus Cristo. Terceiro item
do nosso item dos nossos pecados foram perdoados. Os pecados foram cancelados. Então, vemos lá a confirmação disso lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38. E diz assim: respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Então, como nós nos apropriamos do perdão de pecado do Senhor Jesus Cristo? Através do quê? De arrependimento. A vida cristã, ela é baseada no quê? Em arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem vida cristã. Se não houver arrependimento, não tem perdão de pecados. Se não houver arrependimento, é impossível nascer de novo. Então Pedro, ele fala que arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizados em nome de Jesus Cristo para o quê? Para a remissão de pecados. E recebereis o que? O dom do Espírito Santo. Aqui, nessa passagem, começa o que? O cumprimento da profecia de Joel, do capítulo 2, a partir do versículo 28, que ele derramaria do Espírito dele sobre todas as carnes, né, sobre toda a carne. Os vossos filhos terão sonhos, terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Então, há um cumprimento da promessa. Então, aqui é o começo e não é o fim. Então, a vida cristã, ela começa com o quê? Com arrependimento, para que possamos ser batizados em nome de Jesus para a remissão dos nossos pecados e receber o quê? O dom do Espírito Santo. Como nós falamos na aula passada, vida no Espírito, andar com o Espírito Santo não é algo que é opcional. É algo que acontece numa conversão genuína. Amém, amados? Então, segundo item da nossa lição, acerte o passado. Vimos lá que o primeiro ato para acertar o passado é o quê? Devolução. Então, se nós estamos com alguma coisa de alguém, devemos o quê? Devolver. Nós lemos lá a passagem de Zaqueu, que diz lá, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 8, diz assim: entretanto Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então vemos aqui que ele só não está apenas restituindo aquilo que ele tirou, mas se ele tirou de alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. Isso é um padrão raro de se ver nos dias de hoje, sim ou não? Já viu alguém fazendo isso? Então, nós precisamos acertar o nosso passado. Vimos também que acertar o passado é uma questão de perdão. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6,14. Então vemos aqui uma condição de perdão. Então vemos aqui que cai aquela falácia do nosso meio, que quem só perdoa é Deus. Quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é só Deus. Não. Segundo a palavra do Senhor, quando nós fazemos a nossa oração do Pai Nosso, e o Senhor está aqui instruindo, e é Jesus que está dizendo aqui em Mateus, falando da seguinte forma, que eu preciso perdoar para que o meu Pai do céu me perdoe. Então o homem sim tem o poder de perdoar, e ele deve perdoar. Não é apenas uma decisão o perdão envolve um mandamento de Deus. Então quando nós oramos lá a oração do Pai Nosso, o que nós falamos? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não é quem nos desculpa. E mais uma vez, lembrando, amados, que perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. É para quem não, de maneira nenhuma, merecia o perdão. Igual, quando Adão pecou lá no Éden, de maneira nenhuma, Adão e Eva, o ser humano merecia o perdão, mas Deus nos perdoou pela sua infinita graça e misericórdia. Então o perdão é para quem não merece. Por isso que há perdão. Amém? Então resolvendo as nossas pendências, então é necessário o quê? Resolver todas as nossas pendências do passado, para que nós possamos viver uma vida nova. Em nome do Senhor Jesus. E nós vemos também essa questão do passado,
está lá em Atos, capítulo 24, versículo 16, que é mantendo a sua consciência limpa. Por que manter a consciência limpa? Diz lá: por isso eu me esforço, por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, há um relacionamento que é na horizontal e é um relacionamento que há na vertical. Então, a minha consciência ela tem que estar pura diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então, isso é o quê? É um esforço. Porque nós temos que nos esforçar para manter o quê? Sempre a consciência pura. Ter em mente o quê? O perdão. De que dentro daquilo que compete a mim resolver, eu tenho feito de tudo para que mantenha-se a paz, para que se mantenha a amizade. Lembra lá o que diz a palavra do Senhor? No que depender de vós, mantenha a paz com todos. No que depender de mim. Isso é uma grande lição que nós temos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós chegamos aí no nosso item 3 da nossa lição, que é trate o pecado no presente. Então, agora, já que recapitulamos, vamos dar continuidade à nossa lição em nome de Jesus. Vamos lá. Depois que recebemos Jesus como Salvador, não ficamos imunes ao pecado. O pecado nos assedia tenazmente. Ele quer nos vencer e a Bíblia nos ensina que o pecado não terá domínio sobre nós. Olha lá o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Depois que nós recebemos Jesus como Salvador. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, eu recebi Jesus na minha vida e agora eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho uma vida com Deus. Então, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir de agora, a palavra do Senhor fala o quê? Que nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhos. Se nós formos olhar a palavra do Senhor, tem vários testemunhos de homens como Davi, homens como Gideão, homens como Moisés, homens como Paulo, que tiveram lutas na sua carne, lutas com o pecado, mas foram fiéis ao Senhor. Venceram, erraram, foram lá aos pés do Senhor, declararam o arrependimento e o Senhor veio, os perdoou e foram grandes homens de Deus. Então nós estamos rodeados de grandes nuvens de testemunhas, não somente dos testemunhos bíblicos, mas se nós olharmos aqui na congregação, se nós olharmos aqui na igreja, nós vamos ver que tem pessoas todos os dias sendo abençoadas, pessoas testemunhando a questão da sua fé, testemunhando a questão das suas lutas e glorificando a Deus através delas e rompendo em fé. Então nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Então nós temos que deixar todo o embaraço. Que todo embaraço é esse? De todo o embaraço do pecado. O pecado, amados, ele é como uma teia de aranha. Que quando o inseto vai lá, ele coloca a primeira patinha na teia de aranha. Aí ele consegue tirar. Aí ele começa a colocar. Depois, daqui a pouco, ele vai se envolvendo de uma maneira que aquela teia de aranha segura ele e ele não tem mais como sair. O pecado é assim. O pecado nunca começa grande. O pecado começa com pequenas coisas. Muitas vezes nós damos muita ênfase a grandes pecados. Mas deixa eu te falar algo muito sério. Nada nasce grande. O que nasce grande é monstro. E o pecado não é assim. Tudo começa pequeno. São as pequenas concessões. São as pequenas coisas que não damos atenção. Não tem nada a ver. Não. Todo mundo faz. O que tem? Isso é normal. Não. Isso aqui é naquela época. Ninguém bate numa rocha grande. Ninguém. Porque a rocha grande você vê, você desvia. Mas as pequenas pedras do caminho são aquelas que nos fazem cair.
O padrão de Deus, amados, não é começar a fidelidade em algo que é grande. O padrão de Deus é começar a fidelidade em coisas que são pequenas. Por isso que o Senhor, Ele diz assim: seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor te colocará. Se você não consegue ser fiel nem nas pequenas coisas que Deus está pedindo para você, como você espera ser fiel em grandes coisas que para Deus colocar na sua mão, colocar na sua vida? Deus vai testar a nossa fidelidade, não é em grandes coisas, é em coisas pequenas. Então, o pecado, ele começa como algo pequeno, algo que você não dá importância. Nós estamos vivendo muito esse tempo, nada a ver, isso é normal, né? Tem até uma música que fala, nada a ver, isso é normal, eita coisinha que o crente se dá mal. É isso, por quê? Porque a gente não observa as pequenas coisas. E Deus está lá nos olhando. Então o pecado, ele começa com pequenas concessões. E quando você acha que você domina o pecado, você acha que não tem nada a ver, isso vai acontecendo na sua vida de uma tal maneira que quando chega no ápice, é igual caixa preta de avião. Só se preocupa com a caixa preta depois que o avião caiu, depois que o avião explodiu. Aí vai procurar a caixa preta? Muitos de nós somos assim. Nós só deixamos o pecado quando algo terrível e muito grande acontece na nossa vida. Mas enquanto aquele pecado que a gente acha que não está fazendo mal para nós e está nos levando a experimentar as derrotas, não de viver uma vida plena no Senhor, a gente não se importa. E aí vem um e fala, não, esse pastor é chato, esse discipulador é chato, esse líder é chato. Que coisa chata. Amados. Mas a palavra de Deus, ela fala. Então, o nosso pé está lá sendo embaraçado. Chega num momento que fica insustentável. Aí cai toda a casa. Então, muitas vezes, amados, é muito mais preferível você confessar uma tentação do que você confessar uma queda. Então, nós temos que olhar aqui para aquilo que o Senhor fala. E o pecado que tão perto nos rodeia, o pecado não está longe, o pecado está perto. Você quer ver como é que está perto? Olha aí, dentro de você agora. Deixa que o Espírito Santo de Deus passe. Som do teu coração. Olha aí, onde está o seu coração hoje? O que você tem lutado contra a palavra de Deus? O que você tem feito, que você sabe que não deve fazer, mas tem feito, que você acha que não tem importância, porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então o pecado, o que? Está perto, nos rodeia. E corramos o quê? Com o quê? Com paciência. E nós precisamos ter paciência. Muitos de nós acham que tudo é um passe de mágica. Eu recebi Jesus hoje, e hoje porque eu tenho uma nova vida, e isso acontece instantaneamente. Não. Pedro, ele vai falar, que nós vimos na nossa lição, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, a caminhada com Cristo é um crescimento. É onde a cada dia eu vou me revestindo do novo homem, vou me despindo do velho homem. Eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra em mim, me molde segundo o caráter de Deus. Eu não posso mais agora andar pelas minhas opiniões. Eu não posso andar agora por aquilo que eu penso. Eu não posso andar mais agora por aquilo que eu gosto. Eu não posso andar mais agora por aquilo que eu acho. O que me norteia agora é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus me norteia, ela é o nosso livro de princípio de fé e prática. Então eu preciso olhar para a palavra de Deus e ver que eles são os princípios pelos quais eu devo viver. E não apenas pegar aquilo que eu quero para mim e desprezar o que eu não quero. Então, nós precisamos ter o quê? Paciência, para que Cristo possa trabalhar em nós, para que Cristo possa nos aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel e justo para nos aperfeiçoar até o dia da sua vinda. E corramos o quê? Para
para a carreira que está nos proposta. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, há um alvo, há uma carreira que foi colocada para nós. Então, a partir de agora, nós vamos caminhar nessa direção da carreira que está proposta para nós. E não ficar olhando para trás e se lamentando das coisas que nós deixamos no mundo. É incrível isso, mas isso aconteceu lá na Nova Zelândia, quando nós estávamos cuidando da igreja, que um rapaz se converteu. Ele se converteu e tinha marcado o batismo. E olha só. E aí, o batismo era no sábado. Na sexta-feira, ele convidou uns amigos, porque ele ia para a balada, porque ele ia fazer a despedida dele do mundo. A gente morre, mas não vê tudo nessa vida, então fazer a despedida dele do mundo. Então, será que ele tomou consciência realmente daquilo que ele estava fazendo? Porque, meu Deus do céu, se eu encontrei Jesus, eu encontrei a melhor coisa da minha vida. Então, eu não preciso olhar para trás e me despedir das coisas do mundo. Não, porque aquilo perde o valor para mim, aquilo perde o sentido para mim. Agora, quantos de nós estamos, o quê? Olhando para Jesus. Jesus coloca para nós diante o nosso alvo, a nossa meta, que Ele é o nosso autor e consumador da fé. Ele coloca a proposta de carreira que tá diante de nós, mas nós ficamos assim, será que eu vou? Ai, meu Deus, mas lá era tão bom. Ai, meu Deus. Ai, não dá para você ir olhando para trás, não dá. Ou você olha para frente, ou você... Não se engane. É muito sério. Então nós precisamos tratar o pecado no nosso presente. Largar aquilo que nos atrasa, largar aquilo que nos impede de caminhar em vida plena para o Senhor. Mas a gente acha que dá para negociar com Deus. Não, Deus, eu vou fazer isso aqui para o Senhor, mas enquanto isso o Senhor tolera o meu pecado. Deixa eu falar algo. Existe algo no caráter de Deus que se chama misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus longânimo. Amém? Mas deixa eu te falar, muitas vezes nós estamos andando na misericórdia de Deus e a gente acha que Deus está aprovando a nossa conduta, quando Deus está reprovando a nossa conduta. O Iago trouxe a mensagem no dia da Páscoa, o quê? Que um dia a fatura do cartão vai chegar. E vai chegar. Por quê? Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que diz a palavra do Senhor? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, olha o que você está plantando. Então, Deus não tolera, amados. Não cai nessa ilusão que você está andando com Deus e andando com o mundo. Ou você agrada um Senhor, é impossível agradar dois senhores. Ou você agrada um, ou você desagrada o outro. Não tem como, sai de cima do muro. Não se engane, porque o muro já tem dono. E esse dono não é Jesus. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Lembra lá no começo da nossa lição? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós precisamos entender algo. Nós estamos querendo ser muito legais com o mundo. Nós queremos ser muito amigo do mundo. Nós queremos falar como o mundo, andar como o mundo, pensar como o mundo, para sermos aceitos. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque a palavra do Senhor fala, se odiaram a Jesus, vão nos odiar. Se odiaram a Jesus, vão nos odiar. Se perseguiram a Jesus, vão nos perseguir. O que o Senhor diz na palavra dele? Todo aquele que quer ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então a gente precisa escolher ou amizade com o mundo, ou sermos amigos de Deus. Não dá para fazer as duas coisas juntas. Então, nós temos que olhar para quem? Para o nosso... amados. Então, olha o que diz lá Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, hoje, nós não estamos mais sujeitos ao pecado. Porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Lembra? Nós trouxemos uma mensagem sobre a graça, e a graça
ela é o que? Ela é poder de Deus, é revestimento de Deus na nossa fraqueza. Então, quando você fala aí, porque eu sou fraco nessa área. Não, você tem a capacidade de vencer através de Jesus Cristo. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, fraqueza não é desculpa para pecarmos. Amém, amados? Nunca foi. E desde quando pecado é fortaleza para fraqueza? Então, pecado não é alimento para fraqueza. O poder de Deus, através do Espírito Santo, sim, é. Nós precisamos entender que todos pecaram. Pois não há homem que não peque. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 8 e versículo 46. Mas nós precisamos entender que o pecado aqui, ele é o quê? Um acidente. Repita aí comigo. O pecado é um acidente. Vocês não repetiram, né? Vocês acham que eu não estou ouvindo vocês fazer igual o Pedro. Repete agora comigo. Repete comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há homem que não peque. Amém? Então vamos lá. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, pois todos pecaram. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso está lá em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Então todos nós pecamos. Então não há quem peque. Mas o pecado na vida de um cristão é um acidente, não é um hábito, não é uma prática constante de pecado. Devemos evitar a pecar. De que forma? Diz lá, abre aí a primeira carta de João. Vamos abrir lá? Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. É uma das cartas que eu mais gosto. Eu amo essas passagens, em nome do Senhor Jesus. Como é bom conhecer a palavra do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá em João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim da seguinte forma: Filhinhos meus, escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o Senhor, ele escreveu essa carta através de João, falando da seguinte forma: Filhinhos, vos escrevo essas coisas a fim que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Olha que revelação, olha que iluminação que Deus nos traz através da sua palavra. Então, o apóstolo João, ele escreve essa carta à igreja, instruindo como é que deve ser o seu proceder, que todos nós pecamos, que todos nós temos pecado. Aquele que disser que não tem pecado faz de Deus mentiroso, porque nós fomos concebidos em pecado. Vimos isso na nossa aula anterior. E João está escrevendo aqui de que forma? Que a partir de agora que nós somos filhos de Deus, ele está nos escrevendo para que não pequeis, para que nós não venhamos viver em pecado, para que nós não venhamos habituar com o pecado. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então vemos aqui, e nós precisamos entender algo: a graça não é uma carta de alforria me liberando para o pecado.
Ah, porque estamos na graça. E muita gente acha porque está na graça, vamos pecar. Não, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E acha que vai pecar. Deixa eu te falar, se você tem esse pensamento, você precisa nascer de novo. Você não entendeu o que é o evangelho. A graça não é uma carta de alforria te liberando para o pecado. Mas é uma carta de garantia que se você pecar, você tem perdão de pecados. É totalmente diferente. E aqui também nos mostra o quê? Que Jesus Cristo, ele é o que? A propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Aqui também cai uma narrativa que Jesus morreu somente para os eleitos. Não é verdade. Infelizmente, ou felizmente, né? Jesus não morreu somente pelos eleitos, para aqueles que vão ser salvos. Por quê? Nós vamos ver aí que várias pessoas falam, não, porque Jesus só morreu para os eleitos. Jesus só morreu para aqueles que haviam de serem salvos. Não, não é verdade. E a verdade está aqui, ó, na primeira carta de João, porque ele fala assim: filhinhos, vos escrevo essas coisas a fim que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que é o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados. Então aqui cai toda a tese que Jesus morreu somente pelo grupo, para um seleto grupo. Amém? Porque ele fala aqui, ó, porque pelos nossos próprios pecados. Ele está falando de quem? Daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E aí muitos falam assim, não, mas quando ele fala todos, ele só está falando todos dos que são salvos. Mas não é isso. Todos quer dizer o quê? Todos. Não quer dizer todos de um grupo. Todos é todos. Mas aqui ele está falando todos de um grupo e não somente todos desse grupo. Olha o que ele diz, não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo pecado do mundo inteiro. Então não tem como, a partir daqui não tem como defender a tese que Jesus morreu somente por um grupo de pessoas. Porque ele fala, morreu pelos nossos pecados e morreu ainda pelo mundo inteiro. É óbvio que nós vamos entender que a capacidade de perdão de pecados está somente naqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Embora Jesus tenha morrido pelo mundo inteiro, aqui, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então só é salvo, só tem perdão de pecados quem reconhece a obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas Jesus não morreu por alguns, Jesus morreu pelo mundo todo. Não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo todo. Então, não queira achar explicação aonde não tem explicação. A Bíblia é essa, não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é o que você acha, não é o que eu acho, não é o que eu gosto, não é a sua doutrina, não é a minha doutrina, é o quê? É a palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que evitar a pecar. Nós temos que fazer o que é certo. Então vemos aqui que o Senhor morreu não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo todo. Diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha só, o que nós precisamos entender é que o pecado está batendo na nossa porta. Cabe a nós decidir pecar ou não pecar. Olha lá, Gênesis 4, versículo 7. Se bem fizeres, não serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti terá o desejo, mas sobre ele deve dominar. Antes, quando nós vivíamos sem Jesus, nós éramos, por natureza, pecaminosa. Vivíamos segundo os desejos das nossas carnes, segundo o desejo dos nossos olhos, da soberba. Nós não tínhamos a natureza de Cristo. Então o pecado nos dominava. Agora que nós temos uma vida em Cristo Jesus, nós temos a semente divina em nós, nós temos o Espírito Santo, o dom de Deus que foi dado para nós. E a partir de agora,
o pecado não tem mais domínio sobre nós. O que a palavra de Deus nos fala, você pode concordar, você pode não concordar, mas é a verdade. A partir do momento que nós temos a revelação de quem é Jesus, de quem Ele é, que nós temos agora o que o Espírito de Deus atuando em nós, nos orientando, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça eterna. O pecado agora, a gente peca porque quer. Porque a gente acaba dando muito mais vazão para a carne do que para o Espírito. Porque a palavra do Senhor fala que aqueles que buscam as coisas do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. Então, se eu estou lutando muito contra a minha carne, é porque, de fato, eu não estou tendo uma vida no Espírito. Porque a hora que eu tiver uma vida no Espírito, não que eu não vou passar dificuldade, não que eu não vou ter luta, mas vai ser infinitamente maior a minha força em Cristo do que me sucumbir ao pecado. O problema é que nós desistimos fácil e ao invés de irmos aos pés do Senhor Jesus, queremos nos justificar através da nossa fraqueza. A fraqueza não é desculpa para pecado. Amém? Então nós precisamos, em nome de Jesus, nos revestir do Espírito Santo, evitar o pecado, fazer igual o José. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, o que José fez? Ficou lá, nossa, mas essa mulher, nossa, ela é bonita, hein? Ele ficou lá, nossa, mas ela é cheirosa, hein? O que ele fez? Quando ela chamou ele, José, sebo nas canelas. Correu do pecado. Correu do pecado. Não ficou igual Eva. Qual foi a diferença da atitude de José e a diferença da atitude de Eva? Quando a serpente começou a falar com Eva, em primeiro lugar, para uma serpente falar, alguma coisa já estava errada. E chamou a atenção para a maçã, para o fruto do pecado. E diz o texto que ela começou a observar o fruto e viu que ele era bonito, que ele era desejoso. Então, muitos de nós temos as nossas lutas, os nossos pecados, temos as nossas áreas que nós precisamos de Jesus. O que a gente faz? A gente fica o quê? Não. A gente quer chegar até a beira para ver se o quê? Ai, cheguei até aqui. Ai, graças a Deus, não pequei. A gente quer ficar lambendo o pecado. A gente quer ficar alisando o pecado. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos renunciar o pecado. E não adianta você falar, ai, ora por mim, quando você não tomar a decisão de abandonar o teu pecado. Eu tenho que abandonar o meu pecado, você tem que abandonar o seu pecado. Então, nós precisamos ser corajosos, dar nome ao nosso pecado. Muitas vezes nós pecamos por atacado e queremos pedir perdão a varejo. Não, dá lá o nome do pecado que você pecou. Prostituiu, pede perdão por prostituir. Mentiu, pede perdão por você ter mentido. Você enganou, pede perdão por você ter enganado. Não fica, ai, perdoa os meus pecados. Tá, os seus pecados. Mas quais são os seus pecados? Quais são os nossos pecados? Precisa denunciar, precisa verbalizar os pecados. Ah, o Senhor sabe. Não, o Senhor sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Reconhecer que nós falhamos, reconhecer que nós precisamos de mudança. Então, hoje, o pecado não nos domina mais. Não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos libertou. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Outra coisa que diz aí a palavra do Senhor, nós precisamos evitar a pecar, nós precisamos confessar os nossos pecados. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas a fim que não pequeis, mas se alguém pecar, tendes um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo, para vos perdoar de todo o pecado. Então, nós precisamos o quê? Confessar o quê? Os nossos pecados. Precisa confessar. Ah, mas já confessei para o Senhor. Legal. Mas está vencendo? Mas continua constantemente pecando nessa área? Você precisa confessar o seu pecado não somente para Deus, mas para o seu líder, para o seu pastor,
para o seu líder, para o seu discipulador. O que diz lá, seu nome é Tiago? Confessando vossas culpas uns aos outros e orando uns pelos outros para serdes o quê? Curado. Então nós precisamos colocar o nosso pecado para fora. Nós precisamos confessar o nosso pecado. E aí, para orar um pelo outro, para sermos curados. E é dessa forma que nós vamos vencer o pecado. É dessa forma que nós vamos vencer as nossas lutas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos. Por quê? Porque quando eu confesso o meu pecado, eu vou andar o quê? Na luz. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? O que diz lá Provérbios? Nós precisamos evitar o pecado, precisamos confessar o pecado e precisamos o quê? Deixar o pecado. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então há um processo de evitar o pecado. Se pecar, você vai ter que confessar o seu pecado e você vai precisar o quê? Deixar o seu pecado. Por quê? Olha o que diz Provérbio: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, não é só confessar, mas é deixar o pecado, alcançará misericórdia. Porque muita gente fala assim: eu vim, confessei o meu pecado, e ao invés de deixar o pecado lá, ele fala assim: não, pecado, vamos comigo, vamos embora, porque amanhã é nós de novo. Não, irmão, pecado já era, tem que abandonar o pecado. Olha o que diz o Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Olha o que diz o salmista Davi: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite sua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Não adianta esconder pecado. Muitos escondem pecado. E aí vive uma vida de medo. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, a pessoa abaixa a cabeça e sai. Aí você chega lá e fala: ei, tá tudo bem? A pessoa já fica com medo, porque descobriram o meu pecado. E muitas vezes, não, só estamos olhando por olhar. Vive debaixo dessa culpa, vive nas trevas, algo que precisa ser dito. Tudo que você tem aí na sua vida que é oculto do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu pastor, do seu líder, tudo isso pertence ao diabo porque está nas trevas. E o diabo vai fazer da tua vida um inferno, vai tripudiar. Por quê? Porque tudo que está nas trevas pertence ao diabo. Mas quando você traz luz, o Senhor pode tratar e curar você de todo o seu pecado, em nome de Jesus. Amém? Então, concluindo, disse-me também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao versículo 32. O que acontece? Por que é essa passagem? Porque, amados, o diabo está ao nosso derredor, como um leão para nos tragar. E o diabo está lá, mas o Senhor... essa passagem nos fala que o Senhor está rogando e intercedendo por nós. Você pode afirmar que não tem forças para deixar o pecado. Podemos crer que isso seja verdade. Por esta razão, você não deve confiar nas suas próprias forças. E parar de dizer: eu posso, eu vou conseguir. E confiar no Senhor, que pelo Espírito Santo os capacita a vencer o pecado. Então, quem nos capacita a vencer o pecado? O Espírito Santo.
Amém? Peça para que Jesus possa fortalecer você contra o pecado. O Espírito Santo vai ajudá-lo e vai fazer de você não um vencedor, vai fazer de você mais que um vencedor. Ande no Espírito. Amém? Ande no Espírito, em nome do Senhor Jesus. O que é andar no Espírito? É andar, ser guiado pelo Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo, viva nele, então você vencerá o pecado. Olha lá o que diz Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito se inclinam. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se o Espírito de Deus habita em vós. Então há uma condição. Lembra da aula anterior que a Bíblia é o livro do ser? Então, se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se você não tem o Espírito de Cristo, você não pode andar segundo o Espírito, você não pode, o quê? Ser filho de Deus. É o que diz a palavra do Senhor, e você não está em Deus, então você não nasceu de novo. Mas se em Cristo estiver em vós, o corpo na verdade está morto por conta do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que também dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Olha quanta condicional aqui que Deus está falando. Então, a partir de hoje, eu tenho que analisar o quê? O Espírito de Deus está em mim? Ou não? Diz lá, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprais a concupiscência da carne. Gálatas 5, 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos em Espírito, também andaremos em Espírito. Amém? Então, guarde essas passagens em nome do Senhor Jesus. Aplicação. Procure recordar a sua experiência de salvação e agradeça ao Senhor pela libertação do pecado. Se você está lutando contra algum pecado e não tem conseguido vencer, em nome de Jesus eu quero te incentivar a procurar o seu pastor, procurar o seu líder, procurar o seu discipulador, para que em nome de Jesus isso possa ser tratado na sua vida. Se você tiver pessoas com quem resolver problemas de ofensa do pecado, faça uma lista e procure entrar em contato com elas e resolver logo o problema. Tenho certeza que durante esse período que nós tivemos aqui, o Espírito Santo de Deus trouxe várias coisas à sua cabeça, várias falhas. Então anota elas. Não confie na sua memória, porque você vai esquecer. Então anota o que você precisa fazer, o que você precisa consertar. E em cima dessa lista, vai e conserte e viva em novidade de vida. Anote o pecado que você está cometendo no presente. E no presente, tem algum pecado que você está cometendo? Talvez algum vício? Peça para Jesus para libertá-lo. Se preciso, busque ajuda
de alguém, do seu líder da igreja, pastor, diácono, professor da escola bíblica e etc. Amém? Nossa pergunta e resposta rapidamente. Vamos lá. O que aconteceu com os seus pecados quando você recebeu Jesus como seu Salvador? Vamos lá? O que aconteceu com o seu pecado quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Os nossos pecados foram perdoados. O grande pecado foi vencido. Qual é o grande pecado? De não crer no Filho de Deus. Segunda pergunta. Depois que recebemos Jesus, estamos imunes aos pecados? Sim ou não? Sim ou não? Não, nós não estamos imunes ao pecado depois que recebemos Jesus. Então, o que precisamos fazer? Precisamos evitar o pecado. Se cometermos pecado, precisamos confessar o pecado. E não somente confessar o pecado, deixar o pecado. Quais são os 2 passos para resolver de vez o problema do pecado? Confessar e deixar. Então, como é que eu resolvo o problema do pecado na minha vida? É o quê? Confessando e deixando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, terminamos aqui a nossa lição. E a próxima lição será a 4ª lição, que será a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então, nós teremos lá um versículo para decorar. E, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez para trazer continuar nossa escola bíblica. E acredito que será através da Andréia. E desde já será uma grande bênção no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar a orarmos, lembrando que daqui a pouco nós teremos o nosso culto. Não deixa de participar, não deixa de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E vai lá, tem um monte de pregação que eu tenho certeza que será edificado. Se você está chegando agora, nós temos a escola bíblica desde a aula 1. Então você tem lá uma playlist, você pode acompanhar e se inteirar da nossa escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela essa rica oportunidade que temos de aprendermos ainda mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Pai, continue nos dando temor, que é o princípio da sabedoria, Pai, para que nós possamos nos livrar de todo o pecado, para que nós possamos viver uma vida de consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Continua nos abençoando, continua falando conosco, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe, que Deus dê um dia para vocês na presença do Senhor. Deus os abençoe e até a próxima.